Amém. Obrigada, viu? Deus te abençoe grandemente. Amém. Que louvor lindo. Amém. Glória a Deus. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, tá bom? Pessoal do Meet, o Daniel, Silvana, Sueli, Cláudia, Maria Oliveira, Jéssica, Eliane, Acida, Elizabeth. A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus pro pessoal do Facebook, do Instagram, do YouTube. Amém. Pessoal que vai ouvir pelo áudio depois. Amém. Hoje a nossa aula é curtinha, né? São só 13 versículos, é bem rapidinho a aula de hoje. Mas a gente vai falar sobre a bondade de Deus, né? Sobre a misericórdia de Deus. É sobre isso a aula de hoje. Eu vou orar agora e a gente vai começar a falar sobre o momento histórico que está sendo vivido aqui, tá bom? A gente vai entender qual momento aqui que tá na história de Israel, tá bom? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos diante da Tua santa presença, diante da Tua santa palavra, Pai. Amém. Meu Deus, que a Sua palavra venha produzir os efeitos dela sobre cada um de nós, que ela venha nos convencer dos nossos pecados, que ela venha nos converter, que ela venha nos transformar, Pai, no nome de Jesus. Que venhamos a ser esvaziados de nós mesmos e que venhamos a ser cheios da Tua presença, que o Senhor nos preencha com o Teu Santo Espírito, Pai. Nós não queremos deixar a casa vazia, mas nós queremos que o Senhor seja um habitante permanente dela, Pai. Amém. Habita, meu Deus, habita permanentemente dentro de nós, Pai. Amém. Meu Deus, derrama sobre nós nesse momento a Tua sabedoria, o Teu entendimento, o Teu discernimento, o Teu conhecimento, Pai. Nos mostra a Tua verdade de uma forma clara, de uma forma simples, Pai. Venha falar aos nossos corações, venha falar às nossas mentes, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. E que a Tua palavra, meu Deus, penetre em cada um de nós como uma faca de dois gumes, Pai, como a Tua palavra diz, que ela entra cortando aquele que a ouve e transformando, e que assim seja em cada um de nós, Pai. Amém. Que ela produza em cada um de nós todas as transformações necessárias, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, nós também estamos aqui na Tua presença para pedir perdão pelos nossos pecados, Pai. Porque a Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que perdoa. O Senhor é um Deus que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. A Tua palavra diz que todo pecado cometido contra o homem é perdoável, Pai. Amém. Meu Deus, a Tua palavra diz que um coração arrependido, um coração quebrantado, meu Deus, o Senhor não rejeita. Então, meu Deus, que o Senhor derrame sobre nós a Sua misericórdia, Pai. Que o Senhor derrame sobre nós a Sua graça e que o Senhor nos perdoe, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a sermos melhores. Que o Senhor nos dê um bom coração, Pai. Crie em cada um de nós um coração como o Teu, Pai. Amém. Meu Deus, que o Senhor nos ensine, meu Deus, nos ensine a sermos obedientes, Pai. Que venhamos a ter um espírito firme em obediência à Tua palavra, meu Deus, ao Teu querer. Que venhamos, meu Deus, a confiar em Ti e descansar debaixo das Tuas asas e compreender, meu Deus, que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Que venhamos a confiar nos Teus desígnios, Pai. Que venhamos a confiar no Teu tempo, Pai. Amém. Meu Deus, nós Te amamos, Pai. Estamos aqui para engrandecer o Teu nome e dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, meu Deus. Que todo aquele, Pai, em nome de Jesus, que for alcançado por esse ensino hoje, por essa palavra, meu Deus, que essa pessoa venha a ser tocada, Pai. Meu Deus, me usa. Espírito Santo, usa minha boca para pregar a Tua verdade. Coloca na minha boca um falar irresistível e apaixonante. Meu Deus, tempera cada palavra que sair da minha boca com sal, meu Deus, para que todo aquele que as ouvir sintam o bom gosto que elas têm, meu Deus, e queiram provar cada vez mais de Ti. Venham a sentir cada vez mais sede, cada vez mais fome de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Então a gente vai falar hoje, gente, sobre 2 Samuel 9, o segundo livro de Samuel, capítulo 9. A gente lembra, né? A Bíblia inteira fala sobre Jesus. Eu sempre falo isso, sempre que é possível eu falo. Jesus disse isso, né? No Novo Testamento, Jesus fala, olha, a Escritura inteira fala acerca de mim. Né? E os apóstolos, eles viviam falando, né? A gente vê ali no Novo Testamento que eles viviam falando para o povo que a verdade é que o Antigo Testamento, tudo que passou, apontava para Cristo. Então, a gente lembra que também Paulo disse que toda a Escritura é útil para ensinamento.
E hoje a gente vai aprender mais um pouquinho com a escritura, né? Porque tudo que está na escritura é para ensino. E hoje a gente vai aprender um pouquinho, ela vai nos ensinar mais um pouco. Hoje a gente vai ver aqui 2 personagens muito importantes. Um desses personagens, ele reflete a Deus. Ele tipifica a Cristo. O outro personagem, ele nos tipifica. O outro personagem somos nós, tá? Então, quando a gente for fazer a leitura do segundo livro de Samuel, capítulo 9, a gente tem que ter essa compreensão. Foi o que eu já disse, né? Para a gente conseguir ler o Antigo Testamento e entender, quando a gente for ler o Antigo Testamento, a gente tem que sempre ter essa consciência. O que isso daqui está querendo falar sobre Cristo? Porque a Bíblia inteira fala sobre ele. Então, alguma coisa ali está falando sobre ele, né? E o que isso está querendo me ensinar? Né? Porque é isso. A Bíblia inteira fala sobre Cristo e a Bíblia inteira nos ensina algo, né? Existem vários ensinamentos na Bíblia. E cada capítulo ensina uma coisa diferente, e é assim. E agora, nesse segundo livro de Samuel, capítulo 9, é isso. Quando a gente faz a leitura desse capítulo, a gente tem que entender que Davi está tipificando a Deus. Davi tipifica a Cristo, Davi tipifica a Deus, o Pai de Cristo. E Mefibosete tipifica nós. Nós somos o Mefibosete. E é extraordinário. Antes de começar o capítulo de hoje, a gente continua naquela pegada que a gente estava, tá? Então, Davi virou rei sobre todo Israel, né? Começou um tempo de guerra. Davi, durante o tempo de guerra, decidiu ficar lá no palácio e adulterou lá com Batseba. Davi matou o marido de Batseba, teve o filho morreu, teve outro filho, foi abençoado por Deus, Salomão. Então, Davi venceu as guerras e teve o tempo de paz, lembra? Aí na aula passada a gente viu que nesse tempo de paz, quando ele começou a ter paz dos inimigos dele, ele quis montar a casa de Deus, né? Ele queria também criar para Deus uma casa de cedros, já que ele vive num palácio de cedros, de madeira de cedro. E é nesse período que essa história vai acontecer, tá? E eu vou explicar por quê, a gente vai ver isso na Bíblia, tá? Eu vou provar que é nesse período. É impossível acontecer antes por conta das informações que são dadas pra gente, tá bom? Então eu vou lembrar alguns acontecimentos pra gente entender que é isso mesmo que eu tô falando, tá? Então, passaram-se alguns anos, Davi é rei já faz alguns anos de Israel, Davi agora tem um tempo de paz e ele lembrou da casa de Saul. Tá bom? Então, a primeira informação importante para a gente lembrar tá em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4. Tá? No segundo livro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, disse pra gente que quando Saul morreu, quando Jonatas morreu, Jonatas deixou um filho vivo, né? O filho dele tinha 5 anos quando ele morreu. E a gente lembra que ali também tem uma informação muito importante, que a ama dele tentou correr com ele no colo dos filisteus, né? Os filisteus estavam vindo, acabaram de vencer Saul, e os filisteus vinham, e a ama foi correr com o filho de Jonatas, e ele caiu. Quando ele caiu, uma carroça passou nos 2 pés dele, nas 2 pernas dele, e ele ficou aleijado dos 2 pés. Tá? Então, essa informação é muito importante para a gente começar a fazer os cálculos agora, tá? Então, quando Saul morreu, essa criança tinha 5 anos. Então, a gente já sabe isso, né? Quando Saul morreu, ele tinha 5 anos. A outra informação importante para a gente fazer esses cálculos tá em 2 Samuel 5:5. No segundo livro de Samuel, capítulo 5:5, diz que Davi ficou reinando sobre Judá, só sobre Judá, 7 anos e meio, né? Lembra? Então, depois desses 7 anos e meio, Isbosete morreu e Davi se tornou rei sobre todo Israel, tá? Então, aqui a gente consegue fazer mais um cálculo, tá? Porque quando Saul morreu, Davi virou rei de Judá, logo que Saul morreu. E o filho de Jonatas tinha 5 anos. Davi passou 7 anos e meio ali em Judá, reinando só sobre Judá. Então a gente acrescenta a idade do menino, que ele tinha 5 anos quando Saul morreu, mais 7 anos e meio, que é o tempo que
Davi ficou reinando ali sobre Judá. Então, quando Davi virou rei sobre todo Israel, quantos anos esse menino tinha? Uns 12, 13 anos, né? Por aí. Então, quando Davi virou rei sobre todo Israel, depois dos 7 anos e meio ali, o 8º ano, esse filho de Jonatas tinha uns 12, 13 anos, tá bom? Então, agora, a gente vai ver que esse filho de Jonatas vai aparecer na história. Só que ele vai aparecer na história adulto e com um filho, inclusive. Então, entende como eu tô falando que passou bastante tempo, tá? Então, realmente, tiveram as guerras, né? Teve a vitória, teve aquele caso de Batseba, tudo, nasceu Salomão, depois teve paz. Davi, então, que quer montar, tá nesse período de paz, onde Davi quer montar ali a casa para Deus, tá? E a gente tá nesse tempo da história onde o reino de Israel vive paz, tem paz, né? E Davi já subjuga outras nações, Davi já governa sobre outras nações. Então, eis que agora é que esse homem vai entrar na história, tá bom? Então, no versículo 1 diz assim, do 2º livro de Samuel, capítulo 9. E disse Davi, há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonatas, né? Tem ainda alguém que sobrou da casa de Saul? Porque eu quero fazer bem para ele por causa de Jonatas, né? E a gente lembra que quando a gente for fazer a leitura desse capítulo, Davi representa Deus, né? E Mefibosete representa a nós, cada um de nós, tá? Então agora Deus, né, como se fosse trazendo para o que significa realmente, né? Deus fala se ainda existe alguém porque ele quer fazer o bem para essa pessoa por amor a quem? A Cristo, gente. Deus faz o bem pra gente não é porque eu mereço, é porque Cristo mereceu, né? Então, por amor a Cristo é que eu sou alcançada, né? É que a bondade de Deus me alcança por amor a Cristo. Então, por causa do que ele fez por mim, né? E aqui, então, Davi já estava nesse tempo de paz lá no palácio, chama os servos dele e fala, existe alguém ainda vivo lá na casa de Saul, da casa de Saul, porque eu quero fazer bondade, né, para eles por amor a Jonatas. Então, no versículo 2 diz que havia um servo na casa de Saul e o nome dele era Ziba, né? E ele era servo de Saul, esse Ziba. Então chamaram ele, falaram, quem deve saber disso é Ziba. Ziba servia Saul, né? Então Ziba conhece bem a família de Saul, ele vai saber se alguém viu. Chamaram Ziba. Ziba chegou lá na presença de Davi e Davi falou, você que é o Ziba? Ele falou, sim, sou Ziba e eu tô à sua disposição, né? O que o meu rei quer. Então no versículo 3, Davi fala pro Ziba, Ziba, tem alguém ainda vivo da casa de Saul para que eu seja bom com essa pessoa? Então Ziba foi e respondeu para Davi, tem sim, tem um filho de Jonatas, né? E só tem ele vivo, mas ele é aleijado dos pés, né? Então aqui Ziba fala numa condição, né? É o único que sobrou, é esse daí, é o que tem, né? Por quê, gente? A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Essa condição, né, era uma condição de rejeição, a pessoa era rejeitada, tanto que a gente vai ver que ele vivia de favor. Então, uma pessoa nessas condições, ela era rejeitada e ela vivia de favores, né? Ela não tinha um trabalho, nada, ela vivia de favores. A gente vai ver mais para frente que acontecia muito no Oriente. A noção deles de desprezo, a demonstração deles de desprezo era ficar cuspindo na pessoa, né? Eles cuspiam assim para mostrar o desprezo. Isso era o maior desprezo que existia, era cuspir, né? O rosto onde aquela pessoa tá é o maior desprezo que tem. E esse homem, ele vivia nessa situação de desprezo, né? Era muito desprezado, né? Então, assim, toda aquela carga que podia trazer para ele de benefícios, por ele ser filho de Jonatas, neto de Saul, né? Quem é ele? É neto de Saul. Então, toda aquela genealogia dele, toda aquela carga que havia sobre ele, era inútil diante da condição que ele se encontrava. Então, ele se encontrava em uma condição que o que ele era já não importava. Porque aquela condição falava mais alto, né? Do que quem ele realmente era, né? E isso, gente, é claro, vai apontando pra gente, tá? Esse capítulo inteiro aponta pra nós, né? Igual nós somos
feitos como criaturas de Deus, né? Deus nos criou. E nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas nós, sem o Espírito Santo, né, sem a verdadeira conversão, sem o verdadeiro arrependimento, sem o verdadeiro Espírito Santo morando dentro de nós, não adianta nada a gente ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, né? A gente é um ser desprezível, né? Se a gente não tiver renascido em Cristo, a gente é só pó, né? A gente é um nada, né? E era a condição desse homem. Ele era descendente de Saul, ele era da casa de Saul, mas ele não era nada, ele não era ninguém, porque isso não importava, né? Não importava, porque a situação que ele se encontrava era mais forte, né? Era mais forte do que quem realmente ele era, né? E Ziba, então, numa última situação, ele fala para Davi, ó, Davi, mas ele é aleijado dos pés, né? Como se ele falasse, você vai querer mesmo ajudar, Davi? Porque ele tá nessa condição, né? Você vai querer gastar mesmo o seu tempo para ajudar ele? Vale a pena, Davi? Né? É nesse sentido, parece Satanás falando, né? Para Deus, né? Se vale a pena salvar a gente, né? É bem isso. É nesse sentido que Ziba fala para Davi. Davi, sobrou um, Davi, mas ele é manco dos dois pés, Davi. Ele é aleijado, vale a pena, Davi? Ir lá resgatar ele, Davi. Um ser desprezível, um ser aleijado dos dois pés, um ser esquecido pela sociedade. Ninguém tá nem aí para ele ser família de Saul, ninguém se importa. Perdeu até as terras dele, a gente vai ver que nem as terras de Saul ele não tinha direito, não deram para ele. Então o povo desprezava esse homem, né? E Ziba foi nesse sentido. Davi, vale a pena mesmo? Um ser tão desprezível? Ninguém assim vai valer a pena resgatar ele, né? E, gente, a gente lembra que Mefibosete significa nós, né? E Deus é Davi aqui, né? E Ziba deve ser Satanás aqui, né? A gente vai ver mais pra ver que Ziba vai fazer sacanagem, né? Então, Ziba é Satanás aqui, né? Então, Ziba vem falar, vale a pena mesmo resgatar? E Davi vai e responde. Davi nem deu bola. Porque, olha que coisa linda no versículo 4. Significa muito Deus, né? Tipifica muito Deus pra gente. Davi não alongou os defeitos. Ele não falou assim, como que tá a perna dele? Mas ele não consegue andar? Como que tá a situação dele? É muito deplorável? Ele é muito desprezível? Não, Davi nem ligou. Davi não quis saber. Não me importa do jeito que ele tá. Não me importa se ele tá sujo. Não me importa se ele não anda. Não me importa se ele tá o que for. Não me importa. Onde é que ele está? Que eu quero ir lá resgatar ele. Uau, gente. É Deus, né? Simboliza muito Deus isso daqui, né? Tipifica muito Deus. Não tem como a gente não enxergar Deus nesse texto, né? E é isso, né? É aquela coisa que a Bíblia diz. Vinde a mim como estáis. É claro, gente. A Bíblia diz que a gente tem que ir para Deus como a gente tá. Então, a pessoa tá em prostituição, vai para Deus do jeito que você tá. Mas para permanecer em Deus, há que ter uma transformação. Então, eu não posso permanecer em Deus me prostituindo, né? Eu fui até ele assim, mas nele eu me transformo, né? E é isso. Aí Davi, não me importa o problema que ele tem. Não me importa, não quero saber. Onde é que ele tá? E então, Ziba respondeu para Davi. Ele tá lá na casa de Maquir, né? O filho de Amiel. Ele tá morando lá em Lodebar. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse lugar. O que significa Lodebar, né? Essa palavra em hebraico. Significa não tem pasto, não tem pastagem, né? Vamos parar para pensar agora, né? No significado desse nome. Porque o nome era muito importante. Nome de pessoas, nome de lugares, era muito importante no contexto aqui do Oriente. Porque ele diz muito, o nome diz muito pra gente, né? E aqui, a gente sabe que é um local que é seco. É um local que não é bom para pasto. Não tem pasto, né? O que é um pasto? O pasto é um lugar de descanso, né? É um lugar verde, né? E que tem irrigação, porque tem que ter verde, tem que ter água, né? E esse é um lugar que não tem pasto. Então, se não tem pasto, não tem água. E não tem descanso, porque não tem pasto. Então, como
como que a gente imagina esse lugar? Devia ser um lugar seco. Gente, devia ser um lugar ruim. Sabe aquele lugar onde você olha para a terra tá rachada de seca? Devia ser esse nível, né? E o que acontece, gente? Quem é que vai morar em lugar assim? Quem não tem condições de morar em lugar nenhum, gente. Quem não tem escolha. Quem vai para um lugar desse? Morar em um lugar onde não tem água, um lugar que é seco, não tem uma sombra, não tem uma árvore para você ficar embaixo, nada, né? Uma terra tão seca, tão ruim. Os mais necessitados. Então, quem morava nesse lugar eram os mais necessitados, né? Os mais rejeitados. E Mefibosete morava nesse lugar. Mas havia uma pessoa que havia dado sua casa para ele morar. Ele não morava na rua. Teve uma pessoa nesse lugar, ou seja, gente, essa pessoa morava nesse lugar, então essa pessoa também devia ter umas condições não tão boas, não tão favoráveis, porque ele morava nesse lugar, essa pessoa tinha uma casa nesse lugar, né? Então, essa pessoa decidiu acolher a Mefibosete e deixar a Mefibosete morar na casa dele. A gente vai ver que essa pessoa que acolheu o Maquir, filho de Amir, a gente vai ver falar sobre ele mais pra frente no segundo livro de Samuel. Parece que a casa dele, né, o pai dele, a casa dele, sempre serviam ao reino. Parece que são soldados, né, na casa dele, na família dele, são soldados fiéis ao reino. Então eles eram fiéis a Saul. E eles vão ser fiéis a Davi, a gente vai ver também. Então parece que eles eram muito fiéis ao reino, né? E agora a gente vai ver que ele também parece manifestar essa fidelidade dele, né? A Saul, acolhendo o neto de Saul, né? Mesmo na condição que ele estava. Gente, acolher alguém nesse estado não era uma coisa que qualquer um faria. Ninguém queria acolher ninguém assim. Né? Porque a gente lembra, né? A aliança da lei tinha tantas coisas, né? Tantas restrições, né? E chega um momento da história que a gente vai ver, né? Que Jesus até vem falar sobre isso mais para frente, porque na aliança da lei colocou tantas restrições sobre doença e tal, né? E chega um momento da história que eles começam a assimilar, eles começam a pensar, se a pessoa tá doente, então ela pecou, né? Ela é um castigo de Deus, ela pecou, então amaldiçoado, não quero perto de mim. A pessoa não tem as pernas, ela pecou, pra ter nascido assim ela pecou, eu não quero ela perto de mim, porque ela é uma amaldiçoada. Se eu chegar perto desse amaldiçoado, eu vou me amaldiçoar também, a maldição dele vai pegar, né? Vai me contagiar. E eles não vão entender e vão começar a pensar dessa forma. Tanto que mais pra frente a gente vai ver que Jesus vai falar, vão perguntar para Jesus, quem foi que pecou? Foi ele porque ele é cego ou foi o pai dele, por isso que ele nasceu cego? Jesus fala, não foi nem ele nem o pai dele, ele nasceu cego porque é por causa do pecado original, ele tinha que nascer cego. É a divisão do pecado original no mundo, mas ele não pecou e nem o pai dele não é amaldiçoado. E começou a criar esse pensamento neles, né? E eles começaram a entender que toda pessoa que tinha alguma restrição, algum problema, era um amaldiçoado. Então, gente, ninguém ia querer esse homem dentro de casa. Ninguém. Então, esse homem, né, parece que era realmente um soldado vigoroso, né? Ele enfrentou tudo e pegou esse homem, né, com essa deficiência, essa deformidade nos pés e foi morar na casa dele, tá? E então, aqui explicando mais uma vez, eles moravam em Lodebar. Lodebar, o lugar que não deveria ser um lugar bom para se morar. Se você procura na Bíblia, a Bíblia não fala muito sobre Lodebar pra gente. Não fala nada, na verdade, né? Não explica muito pra gente sobre Lodebar, tá? Mas pelo nome a gente deduz que não deva ser um lugar bom, né? Então quem tinha dinheiro, quem tinha condições não ia morar nesse lugar. Um lugar de terra seca, sem pasto, né? Que falta água, ninguém vai querer morar nesse lugar. Então só morava lá quem não tinha condições. Só morava lá quem não tinha para onde ir, não tinha onde morar, né? Então é nessa situação que ele se encontra agora, o filho de Jonatas. Então Davi ouviu tudo isso. Davi ouviu isso, que ele era o neto de Saul e que ele... Elizabeth está falando que alguns chamam de lugar de esquecimento, mas não tem fundamento assim no hebraico, não significa isso no hebraico. No hebraico é isso mesmo que eu falei. No hebraico significa
não tem pasto, não tem pastagem, né? Não é bom para pasto. Significa isso no hebraico. Mas, assim, pela dedução que eu digo, né? Porque se um lugar não tem pasto, não tem água. Se não tem água, não tem verde, né? Então, deve ser aquela terra seca que rachava, né? Então, deve ser aquele lugar muito ruim, seco. Sabe aquele lugar que você mora e maltrata até pele, né? Porque, imagina, aquela areia, aquela coisa vai cortando, né? Corta a pele e tudo. E devia ser esse lugar onde ninguém quer morar, né? Então, alguns, a Elizabeth acabou de falar que alguns chamam de lugar de esquecimento, mas deve ser por conta dessa assimilação que eu tô falando. Mas assim, não há nada que diga que é esse nome, entendeu? O significado do nome é isso que eu falei, não tem pasto, não tem condições de ter pasto, não tinha condição de ter pasto nenhum naquele lugar. Então, devia ser um lugar muito ruim, tá? Então, Davi ouviu isso, onde é que ele estava, tudo, né? E talvez, né? Ziba até deva ter pensado, né? Ai, Davi, será que vale mesmo a pena ir lá naquele lugar, né? Onde só tem gente, né? Gente, ali só devia ter pobre, 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 né? Porque quem vai morar num lugar assim, né? Então, só quem realmente precisa muito. Então, devia ter gente morando na rua, tudo devia ser essas pessoas que não tinham para onde ir, ia para lá, né? Ia para lá. E então Ziba vai e fala para Davi, né? Talvez no intuito, Davi, você vai para lá mesmo? Para aquele lugar, né, ruim, onde tem aquelas pessoas, né? Aí elas vão ver entrando lá a cavalaria real, vem entrando lá funcionários do rei. Aí você já viu, Davi, vão ficar falando, ai, dê pão pra gente, ai, dê comida pra gente, ai, não sei o que, a gente tá aqui, ó, precisando, né? E talvez nesse intuito o Ziba tenha falado, né? Você vai lá mesmo resgatar ele lá, né? Mas Davi não quis nem saber. Davi não quis nem saber. Davi pegou os seus soldados e foi lá buscar Mefibosete. Então, no versículo 5 diz que mandou o rei Davi lá para Lodebar os seus soldados e pegou da casa de Maquir o filho de Jonatas. Aí no versículo 6 diz: E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi. E ele se prostrou com o rosto por terra, e ele se inclinou. Então Davi falou: Mefibosete? E ele disse: Eu sou teu servo. Uau, gente, uau. Esse homem, ele acho que não tinha expectativa mais nenhuma de vida, né? Não tinha mais expectativa nenhuma de nada, né? De nada. E eis que agora, né? Ele é chamado pelo rei, por Davi. Então Mefibosete entra na presença do rei. E Mefibosete devia estar com medo. Por quê? Porque Saul viveu perseguindo Davi. Saul morreu perseguindo Davi, né? Ele só perseguia Davi. E Mefibosete deve ter entrado na presença de Davi com medo. Ele me chamou aqui para me machucar, para se vingar, né? Por causa dos meus antepassados. Ele vai se vingar de mim por causa do erro dos meus antepassados. E não era esse o intuito de Davi. Davi não estava chamando ele para se vingar por causa do erro dos antepassados dele, mas sim para resgatá-lo, né? Para tirá-lo daquela situação humilhante em que ele estava. Aí ele, com medo disso, talvez, né? Davi fala: você é Mefibosete, né? Filho de Jonatas. E ele fala: eu tô aqui para te servir. Então, eu não tô aqui para tentar roubar o reino, nada. Sim, eu sou neto de Saul, mas eu sou seu escravo, eu sou seu empregado. O que você pedir para fazer, eu faço. Eu não tô aqui no sentido de rebelião. Ele já se apresenta assim. Então, Davi percebeu que ele devia estar com medo, por conta do que eu falei, né? Imagina, Saul perseguiu Davi a vida inteira, né? Deixa eu pôr para carregar aqui no celular, gente. Davi perseguiu Saul perseguiu a Davi a vida inteira. Então agora ele deve ficar com medo. Poxa, eu sou o único que sobrou da casa de Saul. Davi vai querer me matar, né? Porque eu posso ser uma ameaça ao reino dele. Davi vai querer me matar. Eu fico com medo. E Davi então fala: não tenha medo. Uau, né? Quando a gente para pensar, parece que realmente tipifica Deus em nós, né? Ali. Então Davi fala: não tenha medo. Porque com certeza eu vou ser bom com você, por causa do amor que eu tenho por Jonas. Uau, né? Por amor a Jonas, eu vou ser bom com você. E Mefibosete, eu vou te devolver todas as terras que eram do seu avô, todas, né? E você vai comer pão à minha mesa.
Uau! Quando Davi fala que comer pão à minha mesa, não significa que Mefibosete vai sempre sentar à mesa. Quando Davi for, ele vem correndo e senta à mesa. Significa que Mefibosete vai ter acesso às comidas de Davi, do palácio. Por quê? Porque o rei comia diferente do povo, gente. O povo comia o básico. Agora o rei comia manjar, o rei comia outras coisas, né? E é isso que Davi tá querendo dizer aqui. Davi tá querendo dizer, você vai ter acesso à minha cozinha. O que você quiser comer, você vai comer do que eu como. Vai ser comida de rei. Eu agora vou te alimentar com comida de rei. E não tem só isso não, ô Mefibosete. Agora você vai se vestir como rei, né? Você vai ser tratado como rei, né? Tudo que é direito seu, né? E até agora você não recebeu, porque era herança sua, mas você não teve direito até agora, eu vou te dar. Você vai ter direito a tudo isso. Uau, gente. Incrível, né? Então, imagina Mefibosete, né? Mefibosete, uma vida inteira, gente. Esse homem devia ter pelo menos uns 20 e pouco, né? Pelo menos 20 anos. Imagina, 20 anos. E ele viveu a vida inteira dele assim, sendo desprezado, né? Recebendo as sobras, o resto que dava, né? Doações. E ele não tinha expectativa nenhuma de mudança na vida dele. E eis que agora chega, né, alguém que quer resgatar ele. Tá disposto a resgatar ele do buraco onde ele se encontra. E para essa pessoa não importa a condição que ele está, não importa o nível de degradação que ele chegou. Para esse resgatador não importa. Eu só quero resgatar você. Então, não só resgata ele. Podia só ter tirado ele de lá, né? Podia só ter tirado ele de lá e deixado ele numa casa boa, né? Tira lá, vai ficar aí. Não, não é só isso. Ele vai ser tirado de lá. E ele vai ser tratado como um rei. E ele vai dividir a mesa como rei. E ele vai usar roupas de rei. E ele vai ser tratado como um rei. Ele não foi só resgatado para ser tirado do lugar e colocado em qualquer lugar, não. Ele foi tirado de um lugar de degradação total para ele ser exaltado, para ele ser honrado, né? E é isso, é o que Deus faz conosco, né? E agora ele vai comer da mesa do rei. Ou seja, tudo que o rei come, ele come também. Ele vai comer também. Se Davi come manjar, ele come. Ele tem acesso à geladeira de Davi, ele vai lá e pega o que ele quiser. É nesse nível. Então, no versículo 8, gente, olha a autoestima desse homem, coitado. Ele deve ter sofrido muito, 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 muito na vida. Olha a autoestima dele no versículo 8. Ele responde assim para Davi. Ele se inclina para Davi e fala: quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor faça o que está fazendo comigo? Eu sou apenas um cão morto. Gente, em muitas partes da Bíblia, a gente vê eles falando: o meu inimigo é um cão, né? Você viu alguns salmos, a gente estudou aulas passadas, Davi comparava os inimigos dele a cão, né? Então, você ser chamado de cão era um insulto muito grande no Oriente. E cão já é algo desprezível, é isso que significa, você é um cão, né? Então você é desprezível, é isso que significa, né? A gente viu várias vezes, né? É ser desprezível, né? Eles vêm como cães, eles são cães, né? Ele é um cão, é desprezível. Gente, ele tá indo além disso. Ele não é só um cão, mas ele é um cão morto. Ultrapassou o nível de desprezo. Ultrapassou. Então esse homem, ele deve ter sido muito ferido, né? Ele deve ter sido muito magoado, muito machucado, ao ponto dele já não enxergar valor nele mesmo. Ele não encontrava valor nele. Ele falava: eu não tenho valor algum. Para que você vai fazer tudo isso por mim se eu não valho nada? Que valor que eu tenho? E Davi fala: não, você vale muito para mim. Muito, você nem imagina o quanto. Gente, não é Deus, né? Não tipifica Deus em nós, né? E é isso. E a autoestima desse homem era terrível, né?
o tanto que ele já tinha sofrido. Ele fala, eu não mereço nada disso. Eu sou o ser mais desprezível que existe. É isso que ele está querendo dizer. O cão morto, ele não é só desprezível, mas ele é o pior dos desprezíveis, né? É isso que ele está querendo dizer. Então, no versículo 9, diz assim: então, Davi nem deu bola para o que Mefibosete falou. Davi só confirmou o que ele havia dito. Né? Por meio do que ele estava fazendo, ele estava demonstrando para ele que ele vale muito. Né? Davi não ficou usando palavras para não, você vale muito para mim, não. Por meio de atitudes, Davi mostrou, você vale muito para mim. Olha o que eu estou fazendo na tua vida. Né? Olha de onde eu tirei, olha o que você está recebendo, olha as bênçãos que estão chegando. Você vale muito para mim. E às vezes Deus é assim com a gente, né? Às vezes a gente acha que Deus tá mudo, Deus não tá fazendo nada. A gente tem tantas bênçãos que Deus dá pra gente, né? Que às vezes a gente não sabe olhar, né? Mas tantas bênçãos, tem tanta coisa pra gente agradecer, né? Tem tantas coisas ao nosso redor que mostram pra gente o quanto Deus nos ama, né? E às vezes a gente para um momento da nossa vida, a gente pensa, eu não valho nada, ninguém vai sentir minha falta, ninguém me ama, né? Eu não sei o que eu tô fazendo nesse mundo, né? Pra que eu vim aqui? Eu não sirvo pra nada, né? E se a gente parasse pra reparar os detalhes que estão na nossa vida, né? São detalhes que mostram o amor de Deus por nós, né? E porque Deus não vai ficar falando. Foi assim como foi aqui Davi. Davi não ficou falando, Mefibosete, eu te amo, Mefibosete, você é importante pra mim. Não, Davi mostrou por meio de atitudes. Davi começou a dar coisas para Mefibosete, né? Davi, primeira coisa de atitude, de amor de Davi por Mefibosete foi ter tirado Mefibosete daquele buraco. E esse foi o primeiro sinal de amor de Deus por nós, ter tirado a gente do buraco onde a gente se encontrava, né? E assim né? Quando a gente para pensar, né? Às vezes acontece comigo também, né? Normal. Às vezes a gente para pensar e fala assim, minha vida não tem sentido, ninguém vai sentir minha falta. Por que eu tô fazendo aqui? Minha vida não tem sentido, eu não sirvo pra nada, né? Mas assim, quando você para pra pensar e ver, sabe? Você tem tanta coisa pra agradecer. Tem tanta gente que queria ter o que você tem e essa pessoa não tem, sabe? Tem tanta gente que queria ter um filho e você tá aí reclamando do teu filho, ao invés de orar por ele. Tem tanta gente que queria ter um marido e não tem, e você com seu marido. Tem tanta gente que queria ter uma casa e não tem, né? Então tem tanta gente que queria ter tanta coisa que você tem, né? E é isso, agora chegou o momento de Mefibosete. Mefibosete agora vai ser honrado, né? Ele vai ver que ele tem valor. Ele achava que não tinha valor nenhum. Mas agora ele vai começar a ver que ele tem valor. Ele vale alguma coisa, né? Às vezes a gente só dá valor pra gente quando a gente percebe que alguém dá valor pra gente, né? Existem pessoas que são assim, que elas nunca se valorizam, né? Eu não me valorizo por mim mesma. Mas se eu vejo que alguém tá me valorizando, eu me valorizo, né? Então eu tenho que ser elogiada. Se eu não for elogiada, não valho nada, né? Então eu preciso saber que alguém me ama para eu me sentir amada. Eu preciso saber que alguém me valoriza para eu me sentir valorizada, né? Mas a questão é essa, a gente não precisa sentir de ninguém daqui, né? Porque Deus nos ama e eu consigo sentir o amor de Deus por mim quando eu sei o que Ele fez por mim, né? Deus me valoriza porque eu sei o preço que Ele pagou por mim. E foi alto, foi muito alto, né? Então, eu sei, eu me dou valor, né? Eu sei que o meu valor é alto. Meu valor é alto, né? E eu me amo porque Deus me ama, né? Então, é nesse sentido. E agora esse homem descobriu isso, que ele é amado, né? Então, no versículo 9, Davi vai e chama Ziba, o moço que era empregado de Saul. E ele disse para Ziba, na frente de Mefibosete. Imagina, Mefibosete lá, sentado, olhando aquilo sem acreditar. E Davi fala na frente dele, né? Ele se dizendo um cão morto. E Davi fala, olha, tudo que era de Saul, Ziba, tudo que era da casa de Saul, agora é dele. É desse homem aqui, que tá aqui no chão. E então, no versículo 10, Davi continua falando. E tem mais, Ziba. Gente, além de tudo isso que Davi ainda vai dar para ele ainda vai ter servos. Vai ter servos ainda trabalhando para ele, vai ser como um rei mesmo, né? Então, no versículo 10, Davi fala, tem mais, Ziba. Você agora, Ziba, vai trabalhar para ele, para esse homem que tá aqui no chão, que todo mundo desprezava.
você vai trabalhar para ele agora. E você vai trabalhar para tudo que ele tem. Porque eu tô dando tudo para ele. Todas as terras que eram por direito dele, ele tá recebendo de volta. E você vai trabalhar para ele. E não só você, Ziba, mas toda a sua descendência. Todos os seus filhos vão ficar trabalhando para ele agora, né? E teus servos também. Os empregados que você tem também vão trabalhar para ele. Todos vocês vão se sujeitar a esse homem que tá aqui no chão, achando que é um cão morto. Então você vai recolher os frutos, né, de toda a terra dele, para que o filho de teu senhor tenha pão para comer, né, para que ele sempre tenha algo para comer, né, deixa sempre estocado, para ele ter por muito tempo, né, para que os filhos dele tenham, para que o filho do filho dele tenha, a descendência dele esteja sempre amparada, né, para que nada falte por descendências e descendências e descendências. Aí aqui Davi fala, olha, Ziba, você vai lá, vai cuidar das terras dele, né? Vai cuidar para que nunca falte nada, para que a herança dele prorrogue de gerações em gerações. Mas o Mefibosete, ele vai ficar aqui. E ele vai comer comigo. O que eu comer, ele vai comer. Ele não vai comer isso que você está cuidando lá nas terras dele. Não, ele vai comer o que eu como. A comida que eu como, ele vai comer. Mas você vai continuar trabalhando lá para ele, para a descendência dele nunca faltar nada. Mas ele vai comer o que eu comer. Então aqui diz isso. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Então diz aqui que Ziba, a essa altura do campeonato, tinha 15 filhos e 20 empregados. Ou seja, agora Mefibosete tem 35 empregados, né? Um homem que se achava um cão morto, não se achava ninguém. Agora é rico, né? Tem muitas terras, herança, né? É honrado, né? Senta-se como um rei, é tratado como um rei, vive como um rei e tem 35 empregados. Uau! Então, no versículo 11, Ziba vai e responde para Davi: o que você me disser, eu vou fazer. O que você quiser que eu faço, né? Aí, diz aqui, quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos meus filhos. Gente, o Mefibosete tem que ser tratado como um dos meus filhos aqui. Ele vai ser tido aqui dentro como se fosse o meu filho. Não fala pra gente sobre Deus, né, que hoje nos trata como ele trata o filho dele, Cristo, né? Porque hoje nós somos tratados como filhos por causa de Cristo. E nós somos tratados, nós somos adotivos, né? O filho de Deus é Cristo, não somos nós não, mas nós somos adotados. E Deus não faz diferença. Deus não trata um melhor e outro pior, não. Deus trata como se nós fôssemos, tanto que para Deus nós somos Cristo na terra. Então, é assim. E é isso que Davi tá falando. Eu quero tratar ele, eu vou tratar ele, quero que todos tratem como se ele fosse o meu filho. Então, no versículo 12 diz, e tinha Mefibosete um filho pequeno. Então, você vê que ele já era um homem, tinha até um filho, né? Então, ele tinha um filho pequeno. Não sabemos a idade desse filho, né? Mas o filho dele se chamava Mica, né? E todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Aí no versículo 13 finaliza a aula de hoje. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Então, o que acontece? Onde que era a terra de Saul? A gente lembra? Gibeá, lá em Benjamim, né? Apesar que Jerusalém também é ali de Benjamim. Então, onde é que é a terra de Saul? Gibeá. Então, onde que eram as terras de Mefibosete? Gibeá, onde o Ziba ficava cuidando, né? Mas Mefibosete não foi morar em Gibeá. Por quê? Porque ele comia da comida de Davi. Então, ele ficou morando aonde? Em Jerusalém. Porque ele tinha acesso pleno ao que Davi comia. Então, se Davi comia manjar, ele comia também. Se Davi comia picanha, ele comia também. Então, tudo que Davi comia, ele comia. Ele tinha acesso, tinha direito, né, a comer, tá? Então, amém, gente. Hoje a gente vai finalizar aqui a aula, tá? Amém. Amanhã a gente vai falar sobre Aminon e Tamar, tá? Então, amanhã a gente vai ver que os filhos de Davi também já estão grandes, né? Agora, né? Os filhos dele já estão grandes. E a gente vai ver algo que vai acontecer
que começa a ser resultado do pecado de Davi, né, com Batseba. Ele começa a colher os frutos daquele pecado, né, as consequências daquele pecado. E ele vai começar a experimentar isso. E a gente vai começar a ver isso amanhã, tá? Com Aminon e Tamar, tá? São irmãos. E a gente vai ver a atrocidade que vai acontecer. A gente vai ver ali, na verdade, sobre 3 irmãos, né? A gente vai ver a loucura que vai ter ali, tá? E vai começar a se cumprir a profecia que estava sobre Davi, que Deus havia falado. Que um inimigo seria levantado, mas esse seria de dentro da casa de Davi, da própria descendência de Davi, né? E ele faria com Davi 4 vezes mais o que Davi fez com Urias, né? Roubando a mulher dele, né, etc. E a gente vai ver que isso vai começar a se cumprir, tá bom? Então amanhã a gente vai ler segundo livro de Samuel, capítulo 13. Amém. Então eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Enquanto isso eu vou se conectar ao Facebook, Instagram e YouTube, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós. Até amanhã com a graça de Deus. Amém.